Oi, gente. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre uma frase que eu acho muito bonita de Jung. Ele diz a seguinte coisa: o que negas te subordina, e o que aceitas te transforma. E sobre essa frase é muito interessante a gente perceber isso num local social ou num local mais fechado, onde existem trocas de falas, de conversas, de passados, de presentes. E você vai vendo nessa troca como as pessoas não se conhecem. Digamos que na sua casa, em cada canto da sua casa, estivesse aí uma câmera. Fosse tipo um Big Brother Brasil. Se você pudesse se ver através de uma câmera, será que você se reconheceria? Certamente que não. Porque quando você vê uma cena de Big Brother e a pessoa acusando o outro e dizendo isso do outro, que o fulano é isso, que o fulano é aquilo, mais tarde, quando ele sair desse reality, ele vai ver que na maioria das vezes ele era o protagonista daquilo que ele estava falando. Então, muitas vezes, nas relações, sejam elas familiares e sociais, todos nós temos aí desafetos, desavenças. E muitas dessas desavenças a gente não percebe que é nós, que somos nós mesmos que criamos. Às vezes um pai ou uma mãe tem uma pequena fala sobre você e você pode talvez aí dizer, pois eu vou sair dessa casa, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita e por aí vai. Mas às vezes é só uma pequena fala de algum movimento e aquilo se torna assim, tipo um fósforo para explodir, tipo uma bomba, trazer uma confusão. E tudo isso foi gerado por uma única coisa. Porque você não se conhece. Quando você já se conhece, já fica aí uma dica para você. Muitas situações, você vai escapar delas. Por exemplo, se você tem um amigo ou uma amiga aí que é explosiva, todo mundo já sabe que ela tem esse gênio explosivo ou explosiva. Você está coberto ou coberta de razão em um determinado contexto e você sabe disso. Quando você se conhece, você não sente mais a necessidade de defrontar essa pessoa, de questionar. Porque você já sabe quem você é e você já sabe das suas limitações. Então, geralmente, quem está grunhindo aí, berrando, espumando, esse comportamento da pessoa, ele reflete muito mais sobre aquela pessoa. E o que esse comportamento está falando desse indivíduo? Está dizendo assim, ei, te acalma aí, a gente vai te ouvir. Essa pessoa quer ser ouvida. Ela está gritando, ela está espumando, porque talvez aí muitas vezes ela não foi ouvida. Ou então ela teve constantemente que gritar para que a sua opinião ou a sua fala fosse ouvida ou tivesse algum valor. E quando você tem esse reconhecimento sobre quem você é, isso faz a mudança da chave. Eu achei fantástico, outro dia eu estava com uma pessoa e essa pessoa tinha mandado fazer vários móveis e o marceneiro simplesmente abandonou o trabalho. E detalhe principal, recebeu todo o dinheiro e foi uma quantia bem alta. Então a pessoa que sofreu esse prejuízo, porque ele simplesmente disse que não ia terminar. E não queria devolver o dinheiro. Então ia dar assim um bucho bem grande, né? Agora você imagina se a pessoa não tivesse algum conhecimento sobre ela.
ou sobre ele nessa situação? O que poderia ocorrer? Gente, às vezes uma faísca pode causar a morte de alguém. As pessoas não estão observando o quanto a maioria das pessoas estão perdendo a paciência por pequenas coisas. Então, de repente, essa pessoa poderia partir para esse marceneiro, poderia brigar, poderia ter alguma tragédia por causa dessa situação. Mas o que foi que essa pessoa fez? Chamou outra pessoa para intervir na situação. O que é isso? Isso é autoconhecimento. É você saber que você vai e que você pode ir até aqui. Daqui para lá pode dar embuches, pode dar problema. Então, quando você reconhece isso em você, você vai se livrar de muitas situações. Por exemplo, aí, se você tem um pai, que todas as vezes que você chega tipo da balada, ele vai bater boca com você, e você antigamente bateria boca aí com ele, quando você já olha para dentro de você, você fecha a boquinha, ou então você toma uma decisão. Nesse contexto, você tem duas saídas. Ou melhor, três. A primeira, você bate de frente com seu pai, mesmo morando na casa dele e vivendo às custas dele, o que, na minha opinião, está totalmente errado. A segunda situação, você simplesmente faz cara de paisagem e deixa seu pai falando sozinho. E a terceira situação, você elimina tudo esse contexto, pega suas coisas e vai morar sozinha ou sozinho. Para que você não tenha que ouvir aquilo que você não quer ouvir mais. Porque alguns filhos, eles reclamam dos pais, mas não contribuem em casa. É tipo come e dorme. Vivem às custas dos pais, não fazem nada e ainda dão trabalho para que os pais cozinhem, lavem, enfim. Gente, isso é um absurdo. Essa inversão de valores. Os pais já fizeram a missão deles. São os filhos que têm que fazer agora a parte deles quando os pais já estão mais velhos. Aí eu escutei uma vez a pessoa dizer assim, mas meus pais não estão velhos, estão muito novos. Mas eles fizeram seu bebê? Não, você fez a escolha de ter seus filhos. E agora você quer que depois do seu pai cumprir a missão que foi designada para ele, ele vai fazer a missão que é de fato de você? Não existe uma inversão de valores? Então tudo isso tem que ser olhado dentro da gente. O mundo está meio que tão pirado, as pessoas estão vivendo num loop tão grande que elas simplesmente não param para olhar o que elas fazem, que os outros estão fazendo. Sabe aquela pessoa que de repente ela é boazinha e as pessoas acham que pode fazer a pessoa de abestada? Não. É tipo, você vai até aqui, aqui é o meu limite, daqui para cá você ultrapassou. E a gente também tem que dar esse limite. Seja em que situação, por isso que eu toco nessa mesma vertente. O autoconhecimento é a chave da mudança da sua vida. Mas o autoconhecimento, ele requer estudo. E ele requer, acima de tudo, coragem. Olha, é muito difícil. Você dá, tipo, cara a tapa e se olhar e ver os seus monstros. Tipo, as suas sombras. Porque dói no fundo. Já pensou você aí que está me ouvindo? Você passou uma vida toda criticando uma pessoa, condenando uma pessoa, e você nunca percebeu que você fazia a mesma coisa? Eu não sei realmente se eu falei isso em um vídeo, mas eu li em algum canto, seja num livro, num vídeo, numa palestra, enfim. Um homem muito bem casado chegava todos os dias e reclamava para a esposa
que lá no trabalho dele acontecia isso e aquilo, e que sempre era uma bagunça, deixava as cadeiras todas desarrumadas e ele no final sempre tinha que arrumar. E todos os dias ele trazia a mesma demanda, reclamação, reclamação, reclamação. Aí um belo dia a mulher já estava por aqui e disse: amor, depois da fala dele, do lenga-lenga dele, da repetição, né? Olhe para você agora. Ele tinha jantado, estava no sofá, assistindo televisão. Aí ele disse: mas por quê? Olhe para você onde você está, no sofá. Olhe de onde você saiu. A cadeira dele, da mesa, estava bem distante da mesa. O prato lá estava lá jogado. E do mesmo jeito que ele comeu, ele deixou a bagunça lá e se sentou no sofá, tipo achando que a mulher ia ser empregada dele. Então, naquele momento, ela fez com que ele visse pacientemente que ele estava vendo nos colegas dele o que ele estava fazendo em casa. E o pior, com agravante, com a própria esposa, que tinha que cuidar dos bebês, trabalhava o dia todo, ainda tinha as crianças, ainda tinha que lavar a louça e ele ficar de pernas para o alto. Não seria justo ele tirar o prato dele e ajudar? Um dia lava ela a louça, outro dia ele, enfim. Então, muitas vezes, nesse olhar para dentro, você vai ter que ter muita coragem. Porque você vai se despir, você vai tirar a sua máscara. A máscara da falsidade, a máscara do vitimismo, a máscara de tudo que você não sabia que você tinha. Quem sabe aí você é uma pessoa extremamente invejosa e você não saiba. Ou mentirosa e você não saiba. Fofoqueira e você não saiba. O mundo inteiro, quando nós começamos a ver as nossas sombras, o mundo inteiro já viu. Só quem não viu fomos nós. E às vezes, quem tem coragem de dizer pra gente isso são os nossos inimigos. Que eu sempre digo que os nossos inimigos são nossos melhores amigos. Porque eles são os únicos que têm coragem de dizer alguma coisa da gente, pra gente. Os amigos, aqueles que estão sempre juntinho da gente, falam da gente por trás, escuta coisas e não fala pra gente, enfim. Então, nessas situações que você se depara com esses monstrinhos dentro de você, é quando você vai fazer a transformação. A Terra está passando por uma transição planetária. Nesse momento, especificamente, nós estamos recebendo flashes solares e flashes lunares, que são energias que estão vindo do superior, para que nós possamos expandir a nossa consciência para essa transição planetária. Nessa transição planetária, só vai permanecer na Terra quem tiver uma vibração mais alta. E como é que você vai saber em que vibração você está? Através do seu olhar. Através de você escanear os seus pensamentos, as suas atitudes e tudo que há em você. Existem relações dos seus sentimentos com os seus pensamentos. Se você não olha para os seus pensamentos, eles vão estar comandando os seus sentimentos. Se você a todos os momentos está falando uma fala que é negativa, tipo, Ave Maria, esse Brasil não tem mais jeito não. Ave Maria, todo mundo não presta. Toda madrasta não presta. Enfim, se seu olhar for sempre negativo e você não percebe isso, você está vibrando negativo. E mais coisas você vai atrair negativas. Sejam pessoas mais negativadas.
E como que você acha que você vai estar nessa mudança planetária? Como que vai estar a sua vibração? Às vezes existem pessoas que são tão lindas, tão lindas, tão lindas energeticamente, que elas são parecidas com um ninhozinho lá de abelha. Porque todo mundo quer ficar perto dessa pessoa, para fazer assim, ó, sugar. Quando você não tem uma energia, você precisa de outra pessoa, você precisa de uma fonte. A nível consciente ou a nível inconsciente, você está sugando outras energias de outras pessoas. Mas quando você está bem, quando você está alinhado, essa sua energia é como se ela fosse um sol que transborda, que se abre, que limpa, que cura, que auxilia somente pela sua energia. Então, você se autoconhecendo, a sua vibração vai melhorar. Tudo na sua vida vai melhorar por causa dessa nova vibração sua. Mas como é que você vai saber se você está numa vibração boa ou numa vibração ruim? E existe uma escala das emoções. Eu recomendo depois que você olhe aí no YouTube sobre essa escala das emoções. E eu posso adiantar algumas coisas. A alegria é a maior escala de vibração positiva para você. Sabe aquelas pessoas que estão tendo todo o tempo sorrindo? Elas são meio que melzinho na abelha. Elas vão puxando, ó, todo mundo para elas. Porque quando você sai de perto de uma pessoa dessa, é como se você tivesse sugado as energias dela de tão em paz, de tão flutuante que você está. E na verdade, o que foi que aconteceu? Apenas você usufruiu da energia positiva. Agora vocês imaginem aquela pessoa que passa o tempo todo reclamando. Gente, eu não suporto. Tem pessoas que passam todo o tempo reclamando, todo o tempo fofocando, o pior, e aquelas que são doentes. Se auto-intitulam aí. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho isso, eu tenho aquilo, aí eu tô doente. Gente, o mundo inteiro fala dessas pessoas, só elas não percebem. E às vezes você chega próximas a estas pessoas, tenta até dar um toquezinho, mas ela não quer ver. Então uma vibração dela, vocês acham que é uma coisa boa? Não. Vocês acham que uma pessoa que se alimenta de doença é positivo? Não é. Não é uma energia boa. Assuntos negativos, coisas ruins, baixam a sua vibração. Então, quando você ir, você pode fazer um teste, vá para a televisão, assiste o jornal, depois você vai estar sangrando de tantas energias ruins. É só desgraça. Mas aí você assiste um filme aí de Jesus, de uma pessoa, um cadeirante aí que superou dificuldades, um palestrante aí de renome positivo, você fica leve. Porque quando você está assistindo, você está tendo uma troca energética com aquilo que você está visualizando. Porque você está usando todos os seus sentidos. Mesmo que você não perceba. Você acha que está usando só a visão e a audição. Você está usando todo o seu corpo, todos os sentidos. Então essa troca, essa interação vai mexer nas suas energias. Da mesma forma que eu sempre falo aqui no canal, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você anda com pessoas que só pensam com a maneira pobre, a mente da pessoa é pobre, sabe aquela pessoa da xepa? Tu tem que ser pouquinho, tu tem que ser quem, tem que ir lá não sei aonde, porque não dá, porque eu dinheiro isso, porque ela nunca vai crescer. Porque a mentalidade dela é pobre. Sabe aquelas pessoas que passam o tempo todo resmungando? Que falam mal do vizinho, do bicho, do papagaio, do periquito, do pombo. O que essa pessoa vai acrescentar na sua vida? Mas quando você se junta com pessoas positivas,
que vão para frente, você caminha lado a lado. Você se fortalece, você se enche de energia positiva. Aí que está a diferença. E isso você precisa do autoconhecimento. Porque aí você vai observar nesse contato com os outros, nessa troca de energia, a mudança na sua vida. Porque aí você vai ter novos sonhos, novas perspectivas e você vai querer transmutar a sua vida. E como é que você transmuta? Se você não observa, se você não toma uma ação, se você não faz uma diferença. Aí está a sacada. Então prestem atenção às energias de vocês, os locais que vocês andam, que costumamente você está aí com seus amigos, seja barzinho, seja onde for. Esses costumes aí de sempre. O que isso agregou de valor na sua vida? Essas energias trazem o que para você? Corroborem o que para o seu crescimento, para a sua evolução? Essas pessoas que estão ao seu redor, sejam elas quem forem, elas estão te acrescentando alguma coisa na sua vida? Pare, tenha coragem de parar e se perguntar: o que fulano ou fulana acrescenta na minha vida? Você vai sair com uma pessoa, você sai mais leve ou você sai mais pesado? Não é para você deixar de ter amigos, é você fazer escolhas diferentes. Pessoas que te levem para frente. Porque, gente, o Valon, que é um pedagogo renomado, deixou nos seus escritos bem claro: o meio tem uma influência muito grande sobre a pessoa. E se você quer mandar na sua vida, e se você quer crescer, você vai ter que mudar. Se você está uma vida toda fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e não mudou nada, você acha que fazendo a mesma coisa vai ter diferença em quê? Tem que mudar essa chave aí. E somente tendo essa coragem de olhar para você, olhar para a sua sombra e olhar para a sua luz. Em que você é bom? Em que você podia melhorar? Em que você podia mudar? Ou aquilo que você ainda não consegue? E as pessoas mais próximas a você, talvez aí possam lhe dar uma dica do que elas acham de você. Você já perguntou para alguém que não seja aí tanto da sua família, né? A visão que a pessoa tem de você? E depois de perguntar para algumas pessoas, pergunte para você: quem eu sou? Se pergunte: quem eu sou? E observe você. Quando você está nesse mindfulness, que é a moda agora, você vai observando a sua fala. Você vai observando como você se comporta. Você vai observando o que você pensa e o que você vibra. A escolha é sua. Eu vim só deixar para você essa fala porque, de alguma forma, em algum momento dos estágios evolutivos da sua própria existência, você vai perceber que tudo está em você. A paralisação ou a mudança. Tá bom assim? Agora eu quero pedir uma coisinha para você. Como uma moeda de troca. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha de alguma forma para alguém que esteja necessitando. Muita gratidão e muita paz. Namastê.